Fala pessoal, eu sou o Rafa, me trouxeram aqui de volta para falar mais um pouquinho para vocês. Talvez tenham gostado um pouco da minha aula. Cara, o mercado do audiovisual ele abrange várias áreas. E dentro dessas áreas, o roteiro é apenas uma delas. Mas também temos outras, como produção, design e direção. Inclusive aqui no Favela Game nós temos módulos de produção, design e audiovisual. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma área que anda coladinha com o roteiro, a edição. A edição ela funciona como uma cola. É ela que vai juntar tudo aquilo que você pensou e transformar em um vídeo. Só que sozinha, ela não consegue trabalhar, assim como o roteiro. O roteiro ele vai funcionar junto com a edição como um guia, um processo. Tudo que você quer precisa estar no roteiro para que o editor não se perca pelo meio do caminho. O seu roteiro tem que caminhar sempre lado a lado com a sua edição. E quando a gente fala isso, a gente geralmente costuma pensar no roteiro como um grande texto corrido. Sim, ele passa por um processo de texto corrido, quando ele nasce. Depois você precisa começar a moldar melhor esse roteiro. E aí é nesse caminho que você começa a incluir alguns elementos que é a edição que vai fazer isso por você. Por exemplo, não basta eu estar aqui e o tempo todo você ficar apenas olhando para o meu rosto enquanto estou falando. E para isso a gente precisa acrescentar algumas imagens de cobertura. Editor, coloca uma imagem de cobertura aí, por favor. Não, mas peraí, cara, não é qualquer imagem de cobertura. Imagem de cobertura é aquela imagem que tem a ver com o que você está falando no momento. E ela serve muitas vezes para esconder algum tipo de corte que tem no seu roteiro. Se caso alguma fala você quer dar uma editadinha nela, juntar um pedaço que tá no ponto 1 e levar ele até o ponto 2, ou ela simplesmente pode ilustrar o momento que eu tô falando. E aí o editor agora vai colocar algumas imagens de cobertura que tem a ver com o que eu tô falando. É muito importante quando você está fazendo um roteiro, seja escrevendo um texto ou decupando uma entrevista, que você pense que imagens você vai utilizar para aquele momento. Não adianta a gente ficar o tempo inteiro apenas numa imagem frisada. Isso tira o ritmo, que é uma outra parte muito importante que o roteiro e a edição vão caminhar juntos. O ritmo. Como você vai dar ritmo a um vídeo a partir da sua edição? Uma das coisas mais importantes dentro de um roteiro, junto com a edição, é a trilha que você seleciona para aquele momento. Se no roteiro você não indicar para o seu editor, por exemplo, momento dramático, ele não vai usar uma trilha que represente aquele momento dramático. Então a sonorização desse VT é um processo que é feito sim a partir do roteiro, para depois o editor entrar com as suas ferramentas para poder melhorar isso. E uma nota que eu vou dar aqui na câmera 2. Pelo amor de Deus, deixa o editor pensar um pouquinho também. Coloca no roteiro, mas escuta o que ele tem para falar. É muito importante, a edição não é apenas um processo de corte e recorte. Ele também é um processo criativo. Uma coisa muito importante que pode auxiliar nos roteiros, principalmente coisas educativas, em aulas educativas como essa, são os letterings. Os letterings, eles são esses boxezinhos que aparecem aqui do lado, se o meu editor não me sacaneou, e trazem informações complementares para que você entenda alguma situação que tenha saído da minha boca, da minha fala. E não necessariamente eu preciso ficar explicando e reexplicando várias vezes e alongando o meu vídeo por isso. E por favor, coloque no seu roteiro o indicativo de onde você quer e quando, em que momento, de tempo mesmo, você quer que esses letterings apareçam no seu vídeo. Um outro ponto muito importante que você pode colocar no seu roteiro são as transições. É o momento em que você quer sair de um assunto e ir para outro, ou você precisa fazer uma ponte entre um assunto e outro. Você não tem nenhum tipo de imagem, então você pode usar uma transição. O próprio editor tem um pacote de transições prontos, independente do aplicativo de edição que ele estiver usando. Porém, é bom você indicar no seu roteiro que aquele momento é para usar a transição, para facilitar um pouco o trabalho dele. Outra coisa que você pode fazer é o que eu fiz agora. Observou que eu troquei minha câmera? Eu saí da câmera 1 para a câmera 2. E você também deve indicar isso no roteiro. Qual momento o seu editor deve usar a câmera 2? Calma, editor, não me mate. Você vai ter um trabalho criativo em algum momento, é só para facilitar a sua vida. Uma coisa legal também que você pode colocar no seu roteiro é um corte mais brusco. Para você fazer essa quebra de ritmo, você pode utilizar diversas ferramentas, como um meme para você quebrar um pouco, se você precisar passar de um ponto para outro, precisa fazer uma quebra muito rápida, você bota um meme ali no meio, ninguém vai perceber, vai ficar de boa. Você pode pegar uma imagem histórica e colocar no meio, seja uma foto, seja um trecho de vídeo curtinho. E você tem uma opção que não se aplica necessariamente a este vídeo que eu tô falando, em que eu estou olhando diretamente para a câmera, em que você vai simplesmente virar o seu olhar para a câmera. Um belo exemplo, as novelas. As novelas, a câmera funciona como um olhar sobre uma cena e não necessariamente uma aula, como eu estou aqui, ó, frente a frente. Então, geralmente o personagem vai estar olhando para um lado ou para uma outra pessoa. E o que o personagem fazia? Ele simplesmente não estava olhando para a câmera naquele momento e ele do nada, quando reagia a alguma situação, ele virava e olhava diretamente para o olho do espectador. É muito importante nesse processo que você troque com o seu editor. Como assim trocar com o seu editor? Senta com ele, conversa, mostre o seu roteiro até antes de você gravar, que o editor pode te dar algumas dicas do que você pode acrescentar que facilitaria o trabalho ou traria algum brilho a mais para o seu roteiro. E também seria importante você aprender um pouquinho de edição, até para você entender como é esse processo. Porque quando você for gravar, já na gravação você pode fazer o que todo editor gosta e o que todo roteirista deveria fazer. Você já meio que grava editando. Você já sabe os momentos de corte certo, você já sabe os momentos que você vai fazer a troca das câmeras e vai poder fazer assim um roteiro muito mais completo. Tempo e ritmo são fundamentais para qualquer tipo de vídeo. E isso já precisa estar dentro do seu roteiro. Nem sempre que você vai receber um material, esse material inteiro vai entrar no seu vídeo. É muito importante que você faça alguns cortes no seu texto antes de enviá-lo para o editor. O editor não tem que fazer esses cortes, você já pode fazer esses cortes dentro do seu próprio roteiro.
Sempre que você recebe um pedido de roteiro para fazer, ele vem acompanhado de um briefing. E dentro desse briefing, geralmente você já sabe em quanto tempo, literalmente falando, você vai ter esse vídeo. Então, por exemplo, se você recebe um vídeo, você precisa fazer um VT, que será uma expectativa de um confronto. Hoje vão jogar PEN contra Loud, precisamos criar um VT expectativa sobre esse confronto, entrevistando os jogadores. E esse VT precisa ter 2 minutos. Então, quando você vai roteirizar esse VT de 2 minutos, na hora que você for criar as suas perguntas, você já tem que pensar em um número de perguntas palpáveis para que encaixem dentro desses 2 minutos. Não adianta eu gravar 1 hora com um jogador se eu só vou usar 2 minutos. Então, muito cuidado e o seu editor com certeza vai agradecer isso se você cortar esse tempo bem antes. Sempre no momento que tem um pré-jogo na Riot, por exemplo, a gente apresenta esses tipos de VTs, esses vídeos que apimentam um pouco o confronto, geralmente saltam as farpas que o público tanto gosta, vem dentro desses VTs. É muito importante quando a gente coloca um tempo desses VTs, como eu falei, ele tenha 2, 3 minutos, a gente coloca alguns elementos que façam com que ele fique um pouco mais atrativo. Não adianta eu botar apenas 2 jogadores, um do lado do outro, falando groselhas um para o outro. Em alguns momentos a gente pode utilizar uma ferramenta muito importante que eu uso muito por lá, que chama Off. A gente abre esse VT com um textinho de algum caster narrando alguma situação específica que pode facilitar introduzir ao assunto que os jogadores vão falar. Ou então a gente pode vir com um negócio que é muito importante. E essa eu vou falar 30 vezes que é muito importante, mesmo eu falando que tudo é importante. Sobe som. O sobe som é quando você entra, por exemplo, num vídeo com alguma jogada passada, como eu dei o exemplo do confronto PEN e Loud. A gente pega uma grande jogada que teve no confronto anterior, coloca essa jogada novamente para a pessoa lembrar, e aí a pessoa começa a falar: enfrentar o time da Loud é muito difícil por isso, isso e isso, sendo que ela está relembrando uma jogada que a gente colocou com narração anteriormente. Uma coisa legal que você pode fazer quando você quer relembrar alguma coisa é sempre colocar um filtrinho. Se a jogada é antiga, coloca um filtro sépia, alguma coisa para dizer que é antiga, para a pessoa também não achar que ela está vendo ao vivo aquele jogo. E isso você tem que indicar no seu roteiro, porque o seu editor não sabe do que você está querendo fazer. Mas nem sempre VTs como esse que eu citei de exemplo, expectativa, são necessariamente o que o público quer e o que você precisa fazer. Você pode criar alguns VTs, como por exemplo a gente criou lá na Riot um pequeno quadro que chama Pinando Tudo. Tipo, é um quadro que eu criei, que eu queria introduzir um pouco mais de humor no Valorant. Ele funciona da seguinte forma: eu vou escrever o meu texto, ele tem um tempo necessário de, 3 minutos. Eu vou escrever o meu texto, para esses 3 minutos eu não vou usar nenhuma imagem de cobertura. Como ela vai funcionar? Eu gravo com o meu apresentador, seja você ou com quem você esteja fazendo, ele no fundo verde, no chroma. E aí, a partir desse momento, eu ganho uma liberdade incrível de colocar imagens atrás dele, que se referenciem ao texto que ele está falando. E aí eu ganho inúmeras possibilidades também da seguinte forma: como eu estou num fundo verde e ele necessariamente, quando eu faço o recorte dele na edição e eu indico isso para o editor, ele não está em fundo nenhum, eu posso colocar ele de frente, entrando de lado, entrando por aqui, entrando por ali. Mas lembre-se, por favor, todas as imagens que você vai colocar de fundo precisam estar muito bem sinalizadas no seu roteiro. Senão, imagina, você coloca ela falando sobre abóbora e seu editor coloca uma laranja atrás de você. Não vai dar certo. Feito tudo isso, é sempre bom você parar para ouvir um pouco também do que o seu editor tem a dizer durante o processo de edição. Às vezes alguma imagem que você coloca, ela não necessariamente vai ficar tão boa quanto uma que ele já tenha e que você não sinalizou no roteiro. Não existe texto fechado, gente. Escute quem está do seu lado, é um trabalho em conjunto, ninguém trabalha sozinho. Se a imagem que ele indicou vai ficar realmente melhor, utilize isso. A forma como você também organiza o seu roteiro é muito importante, como tudo é importante nesse vídeo. Deixe tudo de forma organizada. Separe o que é arquivo bruto, o que é arquivo de cobertura, o que é texto. Deixe tudo organizado. Use os roteiros mais simples, existem inúmeros exemplos na internet. Seja de 2 colunas, 3 colunas, texto corrido, enfim. Use o que se encaixar melhor para o seu vídeo, mas conversa com o editor antes. Às vezes ele tem uma preferência. Vai na preferência do cara, fica muito mais fácil para todo mundo. Bom, espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho sobre o roteiro. Lembrando, roteiro e edição, isso aqui foi um básico. Vai se aprofundar, não tenha medo de pesquisar outros tipos, outras formas do que eu falei aqui e apenas aproveite e faça o seu vídeo. Sou o Rafael, fico por aqui, deixe seus comentários aí, tá ligado? Compartilha, bota com todo mundo. Um abraço.